escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade. Bom dia, estamos juntos nesse dia 26 de setembro de 2021 para estudarmos juntos na revista Expressão mais uma lição da Escola Dominical da nossa Igreja Presbiteriana de Jaú. Vamos pedir a presença de Deus e o nosso entendimento aberto para assimilarmos os ensinos que Ele tem para o nosso coração hoje. Bendito Deus, amado Pai, fica conosco agora. Perdoa o nosso pecado, limpa o nosso coração, abre o nosso entendimento e fala conosco, ó Deus. Nós oramos não porque merecemos ser ouvidos, mas porque oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, a revista nova, que tem esta capa que você pode ver aqui do lado, Expressão, Igrejas em Apuros, tá? Então, essa revista que nós estamos começando, ela vai trabalhar duas coisas muito importantes. O cristianismo ameaçado, como está o cristianismo na atualidade, e vai mostrar a ação de Cristo inspecionando essa igreja de Cristo na atualidade, e vai trabalhar as cartas de Cristo Jesus às 7 igrejas da Ásia. Então, a lição de hoje é introdutória e é, então, a visão geral, um pouco do livro de Atos e um pouco do livro do Apocalipse, para nos localizarmos no tema. Porque hoje estamos começando a nova revista que vai dirigir os nossos estudos neste trimestre. Vejam aqui os temas. A lição de hoje tem como título O Cristianismo Ameaçado. Depois segue-se a revelação de Jesus Cristo para as 7 igrejas, continua com Cristo inspeciona a igreja, uma confissão de alicerce, a igreja crescendo em harmonia e a igreja coluna e baluarte da verdade. Embora nós estejamos vivendo tempos de perseguição ao cristianismo, nós temos que ter os nossos olhos nas igrejas que no passado também foram perseguidas e que têm a sua vitória assegurada. O livro do Apocalipse é maravilhoso porque é a vitória da igreja sobre as artimanhas do diabo e seus enviados, seus anjos maus. Vejamos aqui, pegamos na divulgação da internet, em 2019, a fotografia da perseguição anticristã no mundo. Nesse mapa você pode ver uma sombra aqui no fundo, a África, aqui a Europa, a Ásia, aqui a Austrália. Então só não estão as Américas aqui. Mas veja, tudo que está pintado de vermelho é a fotografia da perseguição cristã em 2019. Nós não vamos fazer um levantamento numérico de tudo isso, mas vamos ver quais são os países onde é mais difícil seguir a Jesus. Em escala, aqui temos 1, Coreia do Norte, 2, Afeganistão. Atualmente nós sabemos da presença do Talibã no Afeganistão. Somália, Líbia, isso é África, Paquistão, Eritreia, Iêmen, o Irã, Nigéria também África, e na Índia. Vamos ficar com os 10, onde é mais difícil seguir a Jesus. Então, por exemplo, não apareceu aqui nessa lista a China, mas o regime comunista da China implanta regras
para fechar igrejas clandestinas. Isso está no noticiário de 2019, também publicado na internet. Desde 2013, quando o chamado Xi Jinping chegou ao poder, e ele é o atual líder do partido PCC, Partido Comunista Chinês, a China vem passando por um processo de perseguição religiosa aos cristãos, cada vez mais gradual, dado o crescimento do cristianismo na China, somando o número de cristãos que pode chegar a 100 milhões em 2013, né? A notícia aqui era 2019, a perseguição está acentuada desde 2013 e hoje já passa de 200 milhões de cristãos lá. Então, orar sempre pelas igrejas que sofrem perseguição. Não podemos nos sentir, ai, que coisa difícil, perseguição nos dias de hoje. Temos que olhar o que os nossos irmãos cristãos do passado passaram e como foram vitoriosos, porque a igreja chegou até aqui. E vai ter a sua vitória maravilhosa com a Canaã celestial anunciada no Apocalipse. Se nós resumíssemos a lição de hoje numa frase, poderíamos dizer: as igrejas começaram em meio a lutas e sofrimentos. Depois de mais ou menos 30 anos, a igreja resistia em estado preocupante, como revela o Apocalipse, que foi escrito nesse tempo. O livro de Atos, que nós vamos estudar, que é o início das igrejas, conta como a mensagem de Cristo foi anunciada em toda Jerusalém, toda a Judéia, Samaria, até os confins, e as viagens de Paulo, que fizeram muito dessa distribuição, levou até Roma, que era a capital do império dominante da época. Vamos considerar o seguinte: o livro de Atos. O que nós temos no livro de Atos? A contribuição do livro de Atos para a história da redenção revela que Jesus, agora, assentado em sua glória, porque morte de Jesus, sua ressurreição, e agora ele está sentado à direita de Deus. Continua a sua obra de redenção por meio do Espírito Santo na sua igreja. É isso que nos relata o livro de Atos. As ações do Espírito Santo na igreja. O livro de Atos mostra a vida na igreja primitiva, a plantação das igrejas com Paulo, Apolo, Áquila, Priscila e tantos. O desenvolvimento das igrejas na Ásia, que foram as primeiras, saindo de Jerusalém, toda a Judéia e Samaria e confins. Os primeiros movimentos missionários que levavam a palavra de Cristo. Então, o livro de Atos, o trecho que nós vamos estudar hoje, que começa no capítulo 18, ele abrange a terceira viagem missionária de Paulo. Atos, então, começa com o momento da ascensão de Jesus para o trono celestial. Nós temos aquele versículo maravilhoso: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi assunto aos céus, assim virá do modo como o viste subir. Então vamos ter os olhos voltados também na nossa certeza da segunda vinda. Mas Atos começa com a ascensão de Jesus, continua com a obra de Jesus em seus discípulos, e depois de subir ao céu, ele envia o seu Espírito Santo em Pentecoste para continuar a obra que ele havia iniciado em seus discípulos. O que nós lemos em Atos capítulo 1, versículo 8? Acompanhemos aqui no slide. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. E isso acontece no livro de Atos. Pós a ascensão, tem a descida do Espírito e o poder com o qual eles atuaram, plantaram igrejas e fizeram milagres maravilhosos. Primeiro os apóstolos proclamaram em Jerusalém.
Depois Filipe pregou para os samaritanos. Um etíope eunuco vem a Cristo pela fé. Paulo viaja para Éfeso e outras partes da Ásia Menor e Europa e vai até Roma. Então é Jerusalém, Judéia, Samaria e confins. Nós vamos poder falar sobre a presença de Paulo aqui no capítulo 18 do livro de Atos, de 18 até 20. Então deixa a sua Bíblia aberta nesse trecho, que nós não transcrevemos porque são 3 capítulos inteiros, mas nós vamos fazer a leitura de alguns versículos e vocês, por favor, acompanhem. O Espírito Santo desceu. Desceu primeiro sobre os discípulos, depois sobre os samaritanos, depois sobre os gentios, depois sobre os discípulos de João. Cada um desses derramamentos do Espírito Santo é semelhante ao Pentecoste, onde, com a descida do Espírito Santo, se viam como que línguas de fogo sobre a cabeça das pessoas, para que houvesse um sinal visível do cumprimento da promessa de Jesus. E cada um desses derramamentos demonstra que, através do seu Espírito, as portas da salvação foram abertas para todos os tipos de pessoa que possam, então, ir até Jesus em fé. Como nós já estudamos em João, veio para os seus não o receberam. Mas então o Espírito Santo desceu e foi entregue, abrindo as portas da salvação para todos que respondessem crendo com fé. Sim, o Espírito opera com evidência do poder de Cristo por meio dos seus discípulos para a realização de sinais e milagres, como testemunho da sua comissão celestial. Vamos abrir em Atos 19, versículos 10 e 11, nós podemos ler o seguinte, em 19, 10 e 11. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Olha os gentios aqui. Todos que não são judeus são os que nós chamamos de gentios. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços, aventais de seu uso pessoal, diante dos quais enfermidades fugiam das suas vítimas e espíritos malignos se retiravam. Aqui nesse texto tem um trecho que foi estudado na lição de domingo passado, na classe que estava estudando sobre o trabalho de eliminação, de exorcismo, toda a trama, a forma com que os espíritos malignos agem e como nós não devemos temê-los, uma revista preciosa que foi da classe 2. Nós podemos ler, continuando aqui onde estamos, paramos no versículo 12, vamos ler o 13. Alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos. Veja que coisa, exorcistas ambulantes, o que havia nessa época em que Paulo e outros plantaram igrejas, dizendo: conjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Veja só os exorcistas ambulantes falando. E os que faziam isso, quem eram? Eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, que era um sumo sacerdote. Então eles usavam isso como um meio de vida. Imagina como estava a vida espiritual naquela época. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? Então, havia um poder maravilhoso que o Espírito Santo derramado sobre Paulo fazia para que houvesse a credibilidade daquele ensino. Então, milagres como testemunho da comissão celestial para Paulo e os apóstolos. Voltando aqui, Atos serve também como um propósito mais amplo, que é a inclusão pós-Pentecoste das chamadas nações
ao rebanho da salvação. Então veio para os judeus e depois agora para outras nações. Até aos gentios as portas foram abertas. O livro de Atos mostra o triunfo do evangelho e o poder da palavra pregada, que vira o mundo de ponta cabeça naquela época. Os objetivos da nossa lição podem ser apresentados da seguinte forma. Primeiro, perceber que a igreja sempre teve que lidar com suas mazelas. Nós devemos, no segundo objetivo, ficar motivados a manter o testemunho fiel a Cristo na nossa geração, na nossa cidade, no nosso meio. Dedicarmos-nos à evangelização, à plantação de igrejas, à expansão do reino de Cristo, enfrentando dificuldades, sim, sempre foi assim. E enfrentar com maior confiança a oposição atual que existe. Nós já lemos em outros países. Aqui no Brasil existe. Aqui conforme você posta alguma coisa falando de Deus, existe censura, inclusive na internet. Então, enfrentar com maior confiança a oposição atual, certo da vitória futura da igreja, que é tratada com detalhe no livro do Apocalipse. Então, nós lemos aqui a contribuição do livro de Atos, a ação preciosa do Espírito Santo. A outra questão que nós podemos analisar nesta aula de introdução é: e qual foi a contribuição do Apocalipse? O que é? Dá uma visão. O que vai ter aquele trecho onde são as cartas da igreja? A contribuição do livro do Apocalipse inclui sempre algumas palavras-chave. Vamos analisar 4. Trono, Cristo o Cordeiro, o testemunho e a perseverança. Então vamos lá. 1. Trono. Trono, o Apocalipse anuncia o reino de Deus, o novo céus e a nova terra. Cristo é o Cordeiro. O Cordeiro ocupa o centro do livro. Ele é o Cordeiro e ele vai ser o juiz. Deus chama a igreja a testemunhar e a perseverar na fé e na obediência, tendo os olhos postos na segunda vinda. É que o Cristo tinha que dizer a cada uma delas, cada uma das 7 igrejas da Ásia e a todas as igrejas cristãs. Cristo é central no Apocalipse. Cristo venceu. O inimigo não gosta que nós estudemos o Apocalipse, porque é o livro da derrota do inimigo e da vitória de Cristo Jesus. Ele venceu de tal forma a ser digno de executar o decreto de Zeus e trazer salvação e trazer o juízo. Agora mesmo, Jesus está conquistando o mundo, avançando pelas nações para trazer a verdade e a justiça por meio do Evangelho. Os fiéis compartilham a vitória de Cristo. O diabo e seus servos vencem a igreja fisicamente. Se nós olharmos no Apocalipse, vamos dar uma olhadinha, capítulos 6, versículo 2. O que nós podemos ler em Apocalipse 6, versículo 2? Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e ele saiu vencendo para vencer. O Apocalipse fala de Cristo vencedor e o diabo derrotado. Só que os fiéis compartilham a vitória de Cristo, mas o diabo e seus servos vencem a igreja em parte física, não no mundo espiritual. Então há batalhas, há perdas, mas as visões do Apocalipse são práticas, nos dão conforto, perseverança a nós guerreiros, que temos que abrir o caminho para a cidade celestial. Muito bem. Qual foi a data em que foi escrito o Apocalipse? Data, ocasião, ano 95 da nossa era, quer dizer, depois de Cristo. A qualidade da fidelidade dos cristãos no ano 95, que as igrejas foram plantadas logo no Pentecoste em diante, quer dizer, do ano 33 para frente, a qualidade da fidelidade havia caído. Então você pode ver nessa projeção as 7 igrejas da Ásia aqui, cada uma é uma.
quais são elas e o que são as cartas que nós vamos estudar com cuidado cada uma. Esmirna e Filadélfia são igrejas que não receberam nenhuma reprovação nas cartas. Sardes e Laodiceia não recebem nenhum elogio. Éfeso, Pérgamo e Tiatira recebem elogios e repreensões. Isso aqui vai nos dar uma visão de como Deus enxerga a atuação dos cristãos nas igrejas. Como a plantação das igrejas foi feita na Ásia, e essas 7 igrejas ficam na Ásia, eu acho que nós poderíamos parar um instante para olhar um mapa onde fica a Ásia Menor. Então, as 7 igrejas da Ásia. Então, vamos lá. Aqui nós temos a América do Norte, a América do Sul. No centro temos Europa, África e a Antártida lá embaixo. Ásia à direita. Aqui está chegando a região onde estão as 7 igrejas. E a Austrália. Então, são, na verdade, você pode analisar quantos são os continentes do mundo. São 6. A América é o continente onde nós estamos. Temos a América do Norte, Central e do Sul. Deixa ela quietinha aqui. Nós temos a África, nessa projeção está em amarelo. Nós temos a Europa, num vermelho forte. E a Ásia, nesse continente grande de vermelho mais claro, é a Oceania, aqui embaixo, com a Austrália. Então, eu fiz um quadradinho aqui, não, desculpem, um retângulo. E dentro desse retângulo é que nós vamos viajar. Então, veja onde você estará. Acima da África, do lado da Europa e do outro lado você tem a Ásia. Vamos descer. Puxando agora o mapa físico daquele retângulo. No centro nós temos a Turquia, que aqui está em rosa. Descendo aqui da Turquia em direção à África, nós temos Israel aqui. E as viagens de Paulo, ele sai daqui, passa por esse território e aqui é que estão localizadas as igrejas da Ásia. Mais de perto, aquele cantinho ali da Turquia, essa aqui é a Turquia inteira, vamos pegar este cantinho esquerdo da Turquia, volto a apresentar o nome das igrejas que nós vamos estudar nesse trimestre. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Nós olhamos aqui o conteúdo das cartas, serão estudados todos. É muito interessante, nós tivemos a oportunidade de estar aqui na Turquia, e aqui você atravessa por uma ponte da Turquia e você pisa na Europa, e na Europa o primeiro país aqui é a Grécia. Então nós vamos ver Paulo passando por Éfeso, Esmirna, Pérgamo, ele passa por essas cidades, o tempo dele em Éfeso. E, ao mesmo tempo que você for analisar o lado da Europa, vamos destacar no livro de Atos também a presença em Corinto. Corinto era na Grécia. Então, Éfeso era um foco aqui e Corinto, atravessando aqui o Mar Egeu, chegávamos lá na Grécia, Corinto. Então, Atos 18, 24 até o capítulo 20... Então, nós vamos abrir Atos 18. O que nós temos aqui? Versículo 24. Ao final da segunda viagem missionária de Paulo, Paulo tinha permanecido ali por muitos dias, despedindo-se dos irmãos, navegou para a Síria, levando em sua companhia Áquila e Priscila, depois de ter raspado a cabeça em Cencreia, que tomava votos, chegados a Éfeso, cidade, assim, eixo do trabalho de Paulo na plantação de igrejas. Deixou ali Áquila e Priscila. Ele, porém, entrando na sinagoga, pregava para os judeus, porque ele era também. Rogando-lhe eles que permanecessem ali por mais tempo, não acedeu. Mas despedindo-se, disse: se Deus quiser, em Éfeso, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso. Aí foi para outros lugares, Cesareia. Vamos para o versículo 24. Eu li do 18 ao 20. 24. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria era o Egito, chamado Apolo, homem eloquente, poderoso nas escrituras.
Então, com grande poder, versículo 28, ele convencia publicamente os judeus, provando por meio das escrituras que o Cristo é Jesus. Que os judeus relutavam em acreditar que aquele Cristo que eles crucificaram era o Cristo prometido, porque cairia sobre eles o peso real da morte do Senhor. Capítulo 19, Paulo em Éfeso. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso, achando ali alguns discípulos. Na verdade, Paulo e Apolo revezavam. Ora um, ora outro ficavam, tanto em Corinto como em Éfeso. Vocês viram ali a localização. Então, perguntou Paulo para eles, recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Responderam, pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou, em que, pois, fostes batizados? Que era o trabalho que Apolo fazia. No batismo de João. Disse-lhes Paulo, João batizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. E tendo ouvido isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, como nós falamos, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram todos uns 12 homens. Isso é Paulo em Éfeso falando para aqueles a quem Apolo já havia começado o trabalho. Então, durante 3 meses, capítulo 19, versículo 8, durante 3 meses Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Apolo havia feito isso, Paulo faz isso. E ele ficou discorrendo na chamada escola de Tirano, mais ou menos, diz o versículo 10, pelo espaço de 2 anos, dando ensejo, ou seja, oportunidade, a todos os habitantes da Ásia para que ouvissem a palavra do Senhor. Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários. E aí nós vamos continuar com o versículo 20, onde está escrito, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Aí nós vamos ver um episódio acontecido na cidade de Éfeso. Éfeso era uma cidade que tinha ourives, uma grande indústria, faziam as estatuetas da deusa Diana dos Efésios. Deixa eu acompanhar aqui na projeção. Atenas era o centro intelectual do mundo antigo. Corinto era o centro comercial, porque era um porto e era um lugar muito promíscuo, como já estudamos em lições anteriores. E Éfeso era o centro religioso. Somando o tempo que Paulo ficou em Éfeso, ele ficou quase 3 anos. Quando ele saiu de Éfeso, ele deixou Timóteo no lugar. E aqui é que ele revezava, entre Corinto e Éfeso, ele revezava com Apolo. Vamos mostrar aqui no mapa novamente. Olha, aqui embaixo é a África. Em cima vocês podem ver 3 setas vermelhas. A primeira aqui do meio é Éfeso. A mais alta está escrito Macedônia e descendo aqui é Corinto. Então, Corinto aqui, Éfeso aqui e Atenas, a capital da Grécia. Então, uma era o centro que nós lemos aqui, centro intelectual era Atenas, o saber grego. Corinto era um centro comercial muito promíscuo e Éfeso um centro religioso. O episódio que nós vamos ler fala sobre o centro religioso que era Éfeso. Vamos ver algumas figuras para localizar bem onde estamos, para ficar boa a leitura do texto. Nesta projeção, nesse slide, nós temos Atenas. Podem ver um templo bem grande aqui em cima. Atenas, a gente, quando visitou, eu falei, nossa, ela é maravilhosa, toda quebrada, toda destruída. Imagine isso no apogeu da cultura grega.
Depois aqui nós temos a cidade de Corinto, novamente aparece templo. Aqui em Corinto tinha uma deusa importante que era Afrodite. Aqui é a cidade de Corinto. Aqui é o canto da Turquia, aqui ficava Éfeso, então uma era aqui, outra era aqui, era só atravessar o mar. O templo da Afrodite, aqui são ruínas do templo, uma estatueta da Afrodite. Mas deixa eu ir para Éfeso. Éfeso é maravilhosa também. Hoje, ela é uma cidade onde turistas visitam. Mas as ruínas da antiga Éfeso são sensacionais. Isso aqui era uma antiga biblioteca, isso aqui é a rua, você vê exatamente assim hoje. E aqui embaixo dá para ver o anfiteatro. Era um anfiteatro enorme, cabia milhares de pessoas. Então eu vou ler o episódio, o que aconteceu quando nesse teatro se reúnem pessoas e há um protesto contra... Quem é esse Paulo que vem aqui falar? Contra a nossa deusa Diana dos Efésios. Aqui tem o templo da deusa Diana, era a deusa da caça, punham muitos atributos. Aqui a rua, ela é desse jeito mesmo, gente, a gente vê exatamente assim. Eu falo, se a ruína é interessante assim, imagine o tempo da glória da cidade. Era também chamada Diana ou Artemis. E aqui no centro, vocês veem alguns rostos, um deles é Demétrio e nós vamos ler o episódio. Então, queridos, o que aconteceu nessa cidade, nós quando visitamos Éfeso, o nosso guia falava sobre Paulo, o que aconteceu, quanto tempo Paulo ficou em Éfeso, como ele pregou, e se era uma cidade de uma idolatria terrível. E eu perguntei, por que Éfeso deixou de ser importante? Por que hoje ela é apenas um lugar onde turistas visitam? Como é que Deus tirou a glória de Éfeso, que negou o conhecimento de Deus? Havia aquela resistência, Paulo trabalhando ali, Timóteo ficou ali. Então, a resposta do nosso guia foi o seguinte: o mar se afastou da cidade de Éfeso. Só a mudança da água de lugar, a cidade perdeu a importância. Então tá, não quer? Deus tem as suas maneiras de agir. Eu achei isso muito marcante, nunca vou esquecer a resposta do guia. O mar hoje está distante 6 quilômetros de Éfeso. Então ela deixou de ser a cidade importante que ela era. Mas vamos ler o texto que eu disse que leríamos em Atos 19. Demétrio excitando um grande tumulto. Então aqui vamos ter em mente sempre a deusa Diana e o templo de Diana. Por esse tempo houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives chamado Demétrio, esse aqui do centro da projeção, fazia de prata nichos de Diana, é local onde colocavam a deusa, e dava muito lucro aos artífices. Convocando, juntamente com outros da profissão, disse: Senhores, sabeis que desde o início vem a nossa prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, em quase toda a Ásia, esse Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas, quer dizer, os que nós fazemos, ao perigo da nossa profissão cair em descrédito, com essa desculpa de emprego, né? Como também o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada. Vocês vão ver que ele ficou hoje em nada, só tem ruínas mesmo. Mas lá era o templo que ainda tinha. Olha, gente, existem as estátuas da Diana para você ver nos quiosques para turista. Não tive coragem de comprar para não trazer um ídolo para casa. Mas é interessante que um homem, fabricante desses nichos e de ídolos, juntou toda a turba. Imagine vocês que Paulo tentou ir até o lugar onde eles foram se reunindo, eles se reuniram no teatro. E não deixaram Paulo ir lá. Então, quando, porém, reconheceram que um Alexandre que tentou conversar com a turba, gritavam a uma voz, atenção, estou no versículo 34, por quase 2 horas, grande é a deusa Diana dos Efésios, grande é a deusa Diana dos Efésios, por quase 2 horas, naquele anfiteatro imenso, com
gente, uma turba. Imagine Paulo aparecesse ali, não se pode enfrentar uma turba enfurecida. Mas houve uma pessoa, o escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: Senhores Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é guardiã do templo da grande Diana, da imagem que caiu de Júpiter? Olha o que eles acreditavam dela. Ora, não podendo isso ser contraditado, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que os acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências, procônsules, que se acusem uns aos outros. Mas se alguma coisa pleiteais, que seja decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sermos acusados de sedição, quer dizer, revolta, motim, e não havendo motivo nenhum que possa alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo disso isso, dissolveu a assembleia. Misericórdia divina para dissolver essa assembleia. Cessado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos, tendo-os confortado, despediu, partiu para a Macedônia. Macedônia iria para Corinto. Atravessado aquelas terras, com muitas exortações, dirigiu-se para a Grécia, demorou 3 meses. Então, Paulo, aí nós temos vários outros versículos importantes. Um deles é muito lindo, o trecho em que, quando ele estava, Paulo, em Mileto, mandou chamar de Éfeso os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando se encontraram, disse-lhes: Vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós todo esse tempo. Estou no capítulo 20, versículo 19 e 20. Servindo ao Senhor com toda humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vos ensinar publicamente e também de casa em casa. Veja o trabalho de Paulo. Ensinar publicamente e também de casa em casa, testificando tanto a judeus como gregos o arrependimento para com Deus e a fé no nosso Senhor Jesus. E agora, diz Paulo, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo ali o que acontecerá, senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegura que me esperam cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Meu Deus, que lindas palavras de Paulo para testemunhar o Evangelho. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. E ele recomenda que vigiem. É muito lindo esse trecho. Tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, os presbíteros de Éfeso, que ele havia mandado chamar ali na cidade de Mileto. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele dissera que não mais veria o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Então, nessa sequência, no ano 70, Jerusalém tinha sido destruída. Em Atos, os cristãos usufruíam paz com o Império Romano. No Apocalipse, os cristãos passaram a ser odiados e vistos como uma ameaça. Então, a paz que nós temos no começo, em Atos, ela vai desaparecendo
no Apocalipse. Comparação entre Atos e Apocalipse. Atos enfatiza o poder extraordinário de Deus que atua na história. Em Apocalipse, enfatiza o poder invisível de Deus. Conforme John Stott, em Atos, os seres humanos se opõem à igreja de Deus e corrompem a igreja de Deus. Esses são problemas da igreja. Nós enfrentamos problemas hoje também, muito menos, mas enfrentamos. Em Apocalipse, João nos mostra as forças ocultas trabalhando. Vemos a hostilidade do diabo em pessoa, descrito como um enorme dragão vermelho, que é ajudado por 2 monstros e uma prostituta no Apocalipse. Se nós continuamos comparando Atos e Apocalipse, em Apocalipse há uma visão de uma batalha entre o Cordeiro e o dragão, que é entre Cristo, que é o Cordeiro, e Satanás, que é o dragão. Jerusalém, a cidade santa, contrastando com Babilônia, a grande cidade cheia de perdição. A comparação entre a igreja e o mundo. Em Atos, nós vimos perseguição, comprometimento moral e o falso ensino, que são as recomendações de Paulo, que nós lemos em Coríntios, em Atos. 3 armas do diabo: perseguição, comprometimento moral e exposição ao falso ensino. No Apocalipse, 3 armas: 2 monstros e uma prostituta. Então, a comparação é esta. Então, hoje nós estamos vendo uma introdução com o livro de Atos, uma pincelada do que trataremos no livro de Apocalipse, e nós vamos, então, fechar esse assunto hoje, passando os detalhes de cada carta à igreja nos próximos domingos. Conclusão: em meio a sangue, morte, perseguição, a chamada igreja militante, que é a igreja hoje, ela é a militante. A do Apocalipse é a igreja triunfante. Prosseguiu marchando a despeito das ameaças. Começou lá no ano 70 e continua até hoje. Deixou evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria igreja triunfante. Não no ano 70, começou lá depois do ano 33 com a Pentecoste. Ainda que algumas vezes vacilante, a igreja de Cristo prossegue, fundamentada e fortalecida no Senhor. O que nós vamos aplicar de tudo que conhecemos, dando uma olhadinha no livro de Atos, uma olhadinha no Apocalipse, analisando que a igreja primitiva era perseguida, a igreja hoje é perseguida. Não há justificativas válidas para não testemunharmos a Cristo Jesus em qualquer lugar do mundo, inclusive no Brasil. No passado, os cristãos enfrentavam tantas e diversas oposições. Nós também enfrentamos. Que esses testemunhos nos encorajem a falar de Jesus. Que Deus nos abençoe, que nos dê uma semana firme, frutífera, feliz, e cada um leia o livro de Atos e leia o livro do Apocalipse por muitas vezes durante esse trimestre. Que Deus tenha misericórdia de nós, da igreja de hoje e do nosso país, que ele tem valores judaico-cristãos que nós trabalhemos para ajudar a preservar. Em nome de Jesus. Amém.